Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje vamos concluir a história de Sara, esta mulher extraordinária que tanto tem nos ensinado. Já fizemos 3 vídeos a respeito dela e no último vídeo nós vimos que Abraão, mesmo já tendo seu nome mudado, mesmo Deus confirmando que Sara fazia parte da promessa, quando o Senhor muda também o nome de Sara, mesmo assim, Abraão quebrou cabeça novamente, tropeçou, disse que Sara era sua irmã, e veio sobre a casa de Abimeleque, sobre o rei Abimeleque, que mais tarde seria o rei dos filisteus, ele se tornaria a terra dos filisteus. Veio uma prova, um castigo por conta deles terem colocado Sara ali como naquela situação embaraçosa, e todas as mulheres, todas as fêmeas daquele lugar ficam estéreis. A Bíblia diz que Abraão orou, e Abraão orou por aquelas mulheres, e elas foram saradas, elas foram curadas. Alguns até que acreditam que ali Sara também foi curada da sua esterilidade. É curioso que durante os capítulos anteriores, mesmo a primeira informação que nós temos com Sara, lá no capítulo de número 11, já nos apresenta que Sara era estéril. É curioso que nunca tenha sido mencionado que Abraão tivesse orado para sarar a sua esterilidade. Quando nós vemos que Rebeca é estéril, a esposa de Isaac, o filho de Abraão, lá na frente, a gente vê o texto nos informando claramente que Isaac orou 20 anos para que ela fosse sarada. Mas nós não vemos esta informação de Abraão ter intercedido por Sara diante do Senhor para sarar da sua esterilidade. Mas aqui, no capítulo de número 20, no finalzinho do capítulo, o versículo de número 18 diz: porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E no versículo anterior diz: Abraão orou e o Senhor sarou. E alguns até acreditam que Sara também foi sarada ali naquele ato, quando ele ora. Assim como aquelas mulheres foram todas feridas com o mesmo problema que Sara tinha, que era a esterilidade, acredita-se que quando Abraão intercede pelas mulheres de Abimeleque, elas também foram saradas da sua esterilidade. E Sara também foi sarada. Certo é que o capítulo 21 já começa dizendo que o Senhor visitou a Sara. Aleluia, glória a Deus. Como havia dito, o Senhor visitou, cumpriu a sua palavra, cumpriu o que havia prometido a Sara, e Sara engravidou. Aos 89 anos, Sara engravidou. Aos 90 anos, nasce Isaac, nasce a promessa, nasce aquele de quem o anjo havia falado, nasce aquele de quem o Senhor havia dito a Abraão e confirmado a Sara, que quando o Senhor disse, Abraão cai no chão de rir, e Sara ri escondido. E o Senhor diz: por que riu Sara? E ela diz: eu não rio, Senhor, rio sim. Não é assim que se faz. E ela tem Isaac, ela concebe e dá à luz a Isaac. Aleluia, glória a Deus. Nasce a promessa. O que Deus promete, Deus cumpre. Tem o tempo da promessa, tem o tempo do processo, mas tem o tempo do cumprimento da promessa. Sara viveu todo o processo, passou por muitas coisas, sofreu muito até chegar ao cumprimento da promessa, mas a promessa chegou. Sara casa com 39 anos, tem Isaac com 90 anos. Sara tem Isaac já 51 anos depois dela casar com Abraão, mas a promessa se cumpriu. Eu não sei quanto tempo está demorando, mas se o Senhor lhe prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, se foi Ele,
Ele vai cumprir na sua vida. Viva o processo e chegue no propósito. Viva o processo e chegue no tempo da promessa. Aleluia, glória a Deus. E Sara entendeu, depois que Isaac nasceu, o próprio Deus mandou colocar o nome de Isaac, que significa riso. E Sara entendeu. E na verdade, o Senhor não ficou com raiva dela quando ela riu. Pelo contrário, era o Senhor que estava proporcionando aquele riso. E no versículo 6, ela diz o seguinte, ela declara, versículo 6 do capítulo 21 de Gênesis, e disse Sara: Deus tem me dado motivo de riso, e todo aquele que ouvir a minha história vai rir-se juntamente comigo. Sara entende que na verdade o Senhor estava gostando daquela risada e Ele queria proporcionar aquela risada em família e restaurar o casamento dela com Abraão. E ela diz o seguinte: todo que ouvir a minha história, aonde eu ouvi que uma velhinha de 90 anos deu à luz e que o pai desse menino tinha 100 anos, vai rir-se comigo dessa história. Aleluia! O processo pode ser doloroso. Você pode estar passando algo agora que todos olham e dizem: não vai conseguir, não vai chegar do outro lado. Mas quando o Senhor cumprir a sua promessa, não vão nem acreditar, vão rir, porque grandes coisas o Senhor fará. Aleluia, glória a Deus. E Sara, depois que tem o menino nos braços, coloca os meninos na mão de Abraão. O menino completa 8 dias, Abraão circuncida o menino e Sara dá uma catucada em Abraão. Sara diz assim: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria um filho? Versículo de número 7, acrescentou e disse mais Sara: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Sara parece que lembra Abraão, dá de entender que quantas vezes ela não tem ouvido que ela era estéril. E agora ela, com 90 anos, coloca o filho na mão de Abraão. E não é qualquer um, é o filho da promessa. É aquele pelo qual o Senhor vai cumprir o propósito na vida de Abraão. Vai cumprir a promessa na vida de Abraão de tornar pai de multidões. Aleluia! Glória a Deus. Aí depois que Sara se vê com o menino no braço, depois que Sara se vê agora com a promessa, depois que Sara olha para Abraão e diz: quem diria, Abraão, hein? Que agora tem um filho homem, quem te deu esse filho homem? Fui eu, foi Sara, foi tua mulher. Aleluia, glória a Deus. Aí o menino, chega o tempo de desmame do menino. Abraão faz uma festa para comemorar, um grande banquete. Eu imagino a alegria de Abraão, querendo chamar todos ali das proximidades, querendo comemorar com todos os seus servos e empregados, que ele aos 100 anos teve um filho. Agora esse menino, dizem que o desmame acontecia quando tinha entre 1, 2, 3 anos, até com 4 anos acontecia esse desmame. Não sabemos ao certo a idade de Isaac. Sabemos que houve uma grande festa naquele dia. Naquele dia, Sara observou que Ismael, filho da serva, filho da Agar, que Abraão tinha tido com Agar, já tinha agora 13 anos, 14, entre 13 e 14 anos, e ele começa a desdenhar do menino, a brincar, a rir do menino. Certo é que Sara vê aquela situação, e Sara agora está ousada, Sara agora está cheia de autoridade, porque Sara agora viu que ela faz parte da promessa. Sara chega para Abraão e diz: olha, despede essa escrava, despede essa serva com o filho dela. O filho dela não vai herdar com meu filho a promessa. E isso pareceu penoso a Abraão, isso pareceu mal aos olhos de Abraão. Afinal de contas, era filho de Abraão também. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Senhor, no versículo de número 12 do capítulo 21, chega para Abraão e diz: olha, Abraão, não lhe pareça mal o que Sara diz, faça tudo o que Sara lhe disser. Abraão levanta cedo, dá um odre
com água, dá um pouco de pão e despede Agar com o seu filho. Depois a gente vê num outro vídeo mais detalhes sobre essa história de Agar, porque aqui nós estamos vendo a história de Sara. Depois a gente vê, mas certo é que ele faz isso. Parece doloroso, muito doloroso, foi realmente muito doloroso para Agar, mas Sara precisava preservar o seu casamento. Sara precisava preservar o seu filho. Sara precisava preservar a promessa. Faça todo o esforço necessário para preservar a sua família, para preservar o seu casamento. Invista, faça tudo para preservar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. E no final desse capítulo 21, nós vemos Abraão fazendo uma aliança com Abimeleque. E no capítulo 22, que dá um salto aí, talvez, de uns 8 anos, 9 anos, nós já vemos Isaac agora com entre 12 e 13 anos. E nós vemos Sara agora com 102, 103 anos. E nós vemos agora o Senhor dar uma prova muito difícil a Abraão e a Sara. Sara não é mencionada nenhuma vez no capítulo 22. Eu não sei o porquê ela não foi mencionada, mas se ela soube do que Deus pediu a Abraão, se Abraão conversou com Sara a respeito disso, ela deve ter sofrido muito. Mas o Senhor prova agora qual é o centro do coração de Abraão. Deus quer saber se agora que a promessa veio, se agora que a promessa se cumpriu, se o foco era o Senhor ou se o foco era a promessa. E o Senhor prova a Abraão e pede o seu filho Isaque. Aleluia, glória a Deus. Deus quer ver se o centro da adoração de Abraão era o Senhor, ou se era apenas as bênçãos que o Senhor oferecia. O que motivava Abraão a servir ao Senhor? Era a promessa de ser grande ou era a comunhão que ele tinha com o Senhor? E o Senhor pede Isaque a Abraão. Aleluia, glória a Deus. E Abraão não hesita. E o Senhor vê que ele era o centro do coração de Abraão e de Sara. E o Senhor diz: não estendas a mão sobre o menino. Aleluia. Agora sei que tu temes a Deus. Agora sei que tu me adora com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Aleluia. Não coloque ninguém no lugar do Senhor. Nem o seu marido, nem o seu filho, nem os seus bens, nem seu pai, nem sua mãe, nem o que você tem, que você julgue mais precioso, não coloque no lugar do Senhor. Aquela família foi provada e aquela família foi aprovada pelo Senhor. E passaram-se aí 20 anos e Sara agora, aos 127 anos, chega ao fim da sua carreira. Sara pode dizer, como disse o apóstolo Paulo: acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. E Sara morre aos 127 anos. E o capítulo 23 do livro de Gênesis, um capítulo inteiro, é dedicado ao funeral de Sara. Nem o funeral de Jesus tem um capítulo inteiro dedicado a ele. Nem o funeral de Jesus tem tantos detalhes como no funeral de Sara. Morre Sara. Aleluia. E Abraão finalmente entende que o maior tesouro que ele possuía era a sua princesa, era a sua Sara. E ele não mede esforços para dar o melhor para Sara no final da sua vida. Ele não quer enterrar a sua princesa. Ele não quer enterrar a sua joia preciosa em qualquer lugar. Abraão entendeu que Sara era o mais precioso que ele tinha. E um capítulo inteiro é dedicado ao seu funeral. Ele tentando comprar o melhor.
o melhor para colocar o que ele tinha de mais valor, a sua princesa, a sua joia rara. E ele paga pelo terreno, ele negocia. Aqueles homens não querem vender. Aqui também tem um outro significado que depois a gente pode ver mais na frente. Mas o importante, o foco que eu quero que você perceba aqui é a importância que Abraão dá a Sara no final da sua vida. Ele paga pelo terreno para enterrar a sua amada. 400 ciclos de prata. Isso, na época, é quase 10 vezes o que se valia um terreno de sepultura. Se vendia no máximo por 45 ciclos de prata um terreno de sepultura. E Abraão paga 400 ciclos de prata. Ele pesa a prata e ele entrega a prata. E ele exige a escritura para que aquele terreno fique para gerações como um memorial, como um marco, como um lugar onde ele colocou, aleluia, a sua joia mais preciosa, a sua princesa, aleluia. Mesmo entendendo no final da vida de Sara que ela era o que ele tinha de mais precioso, ele entendeu. Ele entendeu isso, assim como Jacó, lá no final da vida de Lia, lá no final da sua vida, reconhece que Lia também era a sua joia rara, enterrando neste mesmo campo de Macpela, onde foi enterrada Sara, a sua bisavó. Aleluia, glória a Deus. E tem algo, como nós dissemos desde o começo, Sara, quem mais tem versículos na Bíblia dedicada a ela. Sara é a única mulher que nós temos nas Escrituras. Sara é a única mulher que nós temos nas Escrituras, a sua idade da morte mencionada, registrada. Tem um capítulo inteiro em relação a isso. E tem algo muito, muito que nos ensina nesse final da vida de Sara. Você pode continuar lendo os capítulos seguintes que ainda vão falar de Abraão. Mas você não vai ver Deus nunca mais falando com Abraão depois da morte de Sara. Deus não fala mais com Abraão. Deus não fala com Abraão sem Sara. Aleluia. Como nos diz Pedro, lá no capítulo 3 de 1 Pedro, que ele fala de Sara, ele também diz que os maridos que não tratam bem as suas esposas, eles têm as suas orações interrompidas. Maridos que não respeitam, maridos que não honram, têm suas orações interrompidas. Deus não fala com Abraão sem Sara. Aprendemos com Abraão que nós devemos valorizar enquanto nós temos. Não deixe para perder, para depois dedicar o melhor no funeral. Valorize enquanto você tem. Abraão ainda viveu 38 anos. Abraão casou novamente. Abraão deve ter feito ainda muita coisa. Ele ainda teve muitos filhos, 6 filhos com Quetura. Ele ainda mandou esses filhos para tirar de perto de Isaac. Mas ele não tem mais mencionado, registrado Deus falando com Abraão. Se Deus tivesse falado com Abraão, estava escrito, como estava escrito todas as vezes que Deus falou com ele. Deus não fala com Abraão sem Sara. Aleluia! Glória a Deus! Não sei se você consegue entender a dimensão disso, como Deus tem colocado aqui no meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Que nós possamos entender que o ministério, depois que nós nos casamos, o ministério é do casal. O ministério, o chamado não é de um, são dos dois. Sara morre, acaba o ministério de Abraão. É como se o Senhor dissesse: olha, Abraão, teu ministério era com Sara, terminou, era até aqui. Eu já cumpri a promessa, agora vai ser com Isaac. E o último grande feito de Abraão é tentar achar para seu filho Isaac, que agora já tem passado 3 anos da morte da mãe, e ele continua muito triste, porque
Sara foi embora, Sara não estava mais ali e ele precisava de consolo. E o último grande ato de Abraão foi pedir ao seu servo, foi fazer uma aliança com seu servo Eliezer, com seu mordomo, para trazer uma Sara para o seu filho Isaque. Ele traz uma Rebeca, mas é uma substituta para Sara. E nós vemos isso no capítulo 24, no último versículo do capítulo 24, versículo de número 67, confirma isso dizendo: Isaque conduziu a Rebeca à tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e ela lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe, Sara. Abraão, o último grande ato de Abraão foi arranjar uma Sara para o seu Isaque. Ele entendeu que o ministério de Isaque só seria completo se ele tivesse uma Sara. Se você tem uma Sara ao seu lado, valorize. Não deixe para valorizar no final da vida. Valorize enquanto está ao seu lado. Se você tem um Abraão ao seu lado, valorize o seu Abraão. Você pode dizer: irmã, mas você não sabe quem é meu marido. Irmã, você não sabe quem é minha mulher. Seja Abraão, que ela se transforma numa Sara. Seja uma Sara, que ele se transforma num Abraão. Nós vimos os erros que eles cometeram durante a vida, mas no final da vida, ele é Abraão e ela é Sara. No final da vida, ela é uma princesa do Senhor. E ele é um pai de multidões, porque o Senhor mudou a história no decorrer da caminhada. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida e mude a sua história. Seja um Abraão na vida da sua Sara. Seja uma Sara na vida do seu Abraão. Espero que o Senhor tenha falado com você. Eu senti muito a presença de Deus enquanto eu estudava sobre a vida de Sara. E muito Deus ministrou no meu coração. E eu quero ser uma Sara na vida do meu Abraão. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. E que você tenha fé para viver o propósito, para viver o processo, para chegar na promessa. Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.